Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje nós vamos falar sobre esse lançamento aqui da Samsung, que é o Galaxy Z Flip 5. Eu tô usando ele há mais ou menos uns 10 dias já, usei ele como meu aparelho pessoal, substituí meu aparelho por ele e agora eu vou poder falar para vocês todas as minhas impressões a respeito desse aparelho e, claro, a principal dúvida que a gente tem para responder aqui. Essa dobradiça aqui melhorou ou não melhorou? Vai dar conta ou não vai dar conta? Enfim, nós vamos falar sobre tudo isso aqui daqui a pouquinho. Se você quer comprar um Galaxy Flip 5, não tem medo de comprar na internet, qualquer coisa assim, aqui na descrição eu vou deixar o link das lojas parceiras do canal, lá você vai poder comprar com segurança e com a certeza de que o seu Z Flip 5 vai chegar em casa com segurança e não um tijolinho. Muito bem, vamos fazer um overview aqui pela parte externa do Z Flip 5. Primeiramente, a gente tem aqui, né, a parte da tela, né, das câmeras e tudo mais, e aqui na parte de trás a gente já vê que ele pega bastante sujeira, né, olha só. A gente tem uma traseira de vidro. O que eu posso falar para vocês é que o acabamento geral desse aparelho é muito bonito. Esse aparelho aqui, você tem a real sensação de ele ser um aparelho premium e não poderia ser diferente, principalmente pelo que ele custa, não é mesmo? Então, olha só, olhando o aparelho de frente, na lateral esquerda, a gente tem basicamente só o slot de chip, que a gente já vai abrir daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais. Uma coisa que eu gostei bastante desse aparelho no geral é que ele tem a lateral bem quadradinha, assim como a gente já viu, né, no Z Fold, por exemplo, e eu acho que essa lateral quadrada facilita bastante o uso no dia a dia, porque ele prende muito bem na mão, me passa uma impressão de qualidade, enfim, de robustez e tudo mais. Eu gosto bastante dele ser quadradinho. Aqui na parte direita, a gente tem o leitor de impressões digitais, o botão liga-desliga, e a gente tem aqui o botão de volume mais e menos. Lembrando que tanto o slot de chip quanto os botões aqui ficam na parte superior do celular. Aqui na parte de baixo a gente já vê o que seria a parte de cima do celular, a gente só tem um microfone, e aqui na parte de baixo a gente tem microfones, uma entrada USB-C para carregamento, fone de ouvido e tudo mais. E a gente tem aqui uma saída de áudio. Abrindo o aparelho aqui então, né, falando rapidamente aqui da tela, a gente tem aquela câmera do tipo furinho aqui na parte de cima e em geral a gente tem bordas bastante reduzidas. Eu confesso que eu achei bem bonita a tela desse aparelho com bordas pequenas, principalmente por ser um aparelho dobrável. Se a gente colocar aqui no reflexo da luz, vocês podem ver que ele tem, né, aquela fissurinha aqui no meio da tela, algo que não tem como fugir, né, nos smartphones dobráveis de 2023, né, até agora todos têm isso aqui, mas não é algo que no dia a dia me incomodou, me atrapalhou, qualquer coisa assim. Se você passar o dedo aqui, você vai sentir que tem essa dobra, né, na tela. Mas em geral não é algo que atrapalha, né? As pessoas têm muito medo disso, mas para mim zero problema. Um ponto legal que eu queria falar a respeito dessa tela é um comentário bem parecido que eu já fiz no vídeo do Z Fold 5, se você não viu vou deixar aqui no card para você. Essa tela passa uma impressão de uma tela normal de smartphone, ou seja, um vidro gelado, não passa aquela impressão de ser maleável, de não ser muito confiável, sabe? Assim, de ser uma tela mole, não é o que eu vi aqui. No geral, eu gostei bastante de usar a tela desse aparelho. E aí na parte de trás, né, aqui na parte de fora, a gente tem o conjunto de câmeras, são duas câmeras aqui, um flash e uma tela que nós vamos falar depois. Abrindo aqui rapidinho o slot de chip para a gente falar sobre isso, um ponto curioso é que no site da Samsung eu vi a informação de que esse celular é dual chip, mas ele não é, tá? A gente tem o espaço para um chip só aqui, a gente tem a possibilidade de colocar um eSIM, que não é um chip físico, mas chip físico mesmo a gente só tem um e não tem entrada para cartão de memória. Se a gente olhar aqui no cantinho, a gente já vê a borrachinha característica, né, de aparelhos que têm resistência à água e à poeira. Neste caso aqui, ponto importante, a gente tem uma certificação IPX8. Se você não sabe o que é essa certificação IP, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, onde eu explico o que é o IP, o que é o X, o que é o 8, enfim, quais são as possibilidades ali
de variações. Mas esse aparelho tem certificado IPX8, ou seja, ele não tem resistência nenhuma à poeira e tem resistência, vamos dizer assim, entre aspas, máxima à água. Você pode mergulhar o aparelho até 1,5 m, até 30 minutos, que teoricamente não deveria entrar água. Ponto importante, não mergulhe em água de piscina, água do mar ou qualquer água que tenha alguma substância que possa estragar os componentes do seu aparelho. Então não faça isso. Mesmo assim, eu vi vários testes no YouTube de youtubers que colocaram à prova mesmo essa dobradiça e esse aparelho, mesmo com terra em cima do aparelho, ele ainda durou muito tempo. Então ele não tem uma resistência à poeira, mas não quer dizer que ele vai estragar em pouco tempo por conta de poeira. Então é importante a gente falar disso. Falando de especificações gerais, peso e espessura, aqui a gente tem um aparelho, olha só, que tem uma espessura que eu achei muito pequena, tá? De 6,9 milímetros enquanto aberto, ele realmente é um celular muito fino. E quando a gente fecha ele, ele tem 15,1 milímetros de espessura. Eu também considero bem razoável e uma grande evolução dos modelos anteriores, mesmo com o aparelho fechado. Outra coisa importante é que aqui a gente tem um aparelho de 187 gramas, que eu também considero um aparelho bem leve por ser dobrável. Por exemplo, eu uso um S22 Ultra como celular principal e quando eu fiz a troca desse Z Flip para o S22, eu senti muita dificuldade porque o S22 é muito pesado e eu não tinha percebido isso. Esse aparelho aqui, no geral, é bastante leve. E aí, falando sobre o ponto importante aqui desse aparelho, que é justamente a dobradiça, qual que é a minha percepção? Eu confesso para vocês que eu gostei muito dessa dobradiça, ela é super fluida, olha só. Quando você abre o celular completamente, você não tem vão nenhum entre uma parte e outra. E outro ponto importante, colocando esse aparelho na mesa, ele fica completamente reto. Olha só, não tenho a impressão de ele ficar levemente curvo como eu vi em outros dispositivos, inclusive o Moto Razr 40 Ultra, que também tem vídeo, vou deixar aqui para vocês verem. Esse aparelho fica extremamente reto. A dobradiça não range, não tem nenhum ponto de trava, ela é super fluida mesmo, ó, você pode ir abrindo, fechando, enfim, achei muito legal. Outro ponto que eu achei legal é que assim, você pode deixar ela até minimamente aberta, ó, e ela não fecha. Então você consegue deixar ela até assim e ela não fecha, e obviamente você pode deixar em qualquer diferente configuração, ó, até ele bem fechadinho aqui, até ele bem aberto aqui, e ele segura muito bem o aparelho. Confesso que essa dobradiça, acho que pela primeira vez num aparelho dobrável, me passou a sensação de extrema robustez. Então, se você tem algum medo de comprar um aparelho desse tipo por conta da dobradiça, eu acho seguro dizer que esse é o primeiro aparelho dobrável que eu usei, junto com o Z Fold 5, claro, que tem uma dobradiça que não me gerou nenhum ponto de preocupação. A Samsung fez melhorias nessa dobradiça, colocou braços duplos, colocou uma tela que dobra um pouco mais, entra um pouco para dentro da dobradiça, enfim. Eles fizeram uma série de ajustes e adaptações aqui e eu acho que o trabalho foi muito feliz. De fato, não tenho o que falar dessa dobradiça, qualidade impecável. Se você quer testar isso, vá numa loja da Samsung e faça o teste dessa dobradiça. Realmente eu achei um trabalho fantástico que a Samsung fez aqui. Falando sobre versão de software e tudo mais, aqui a gente já tem um aparelho rodando a One UI 5.1.1, muito em breve vai receber atualização, e aqui a gente já tem o famoso Android 13, que também muito em breve a gente já vai ter atualização. De qualquer forma, tá rodando tudo que é mais novo aqui, então você não vai ter problema com isso e nem com atualizações futuras, porque você vai ter bastante tempo ainda de atualização pela frente. Falando da tela desse aparelho, aqui a gente tem um display já consagrado da Samsung, é um display de 6.7 polegadas Full HD+, aqui a gente tem o tamanho de 2640
por 1080, é um display Dynamic AMOLED 2X e ele tem 120 Hz de taxa de atualização. Poderia ser maior, mas honestamente eu não acho que você vá usar mais do que isso, tá? Então não é algo que faz falta no final do dia. Outro ponto, como a gente já está acostumado a ver nos aparelhos da Samsung, aqui a gente tem o modo adaptável, que vai até 120 Hz, e a gente tem o modo padrão, que vai até 60 Hz. A gente não tem a opção de escolher, né, qual é a taxa de atualização que a gente quer, diferente do que a gente vê na Motorola, que tem uma gama bem maior de opções. Falando aqui da tela externa, a gente tem uma tela de 3.4 polegadas, ela tem a distribuição de 720 por 748, é uma tela também Super AMOLED, e uma coisa importante é que eu não encontrei a taxa de atualização dessa tela aqui, então eu não sei falar para vocês exatamente qual é a taxa de atualização, se é 60, 90, 120, etc. Um ponto curioso que eu achei uma solução, vamos dizer assim, fácil por parte da Samsung, é que a tela ela não pega a frente toda, diferente do que a gente vê no celular da Motorola, o Moto Razr 40 Ultra. Aqui nesse caso a gente tem esse entalhe, né, aqui na parte inferior direita da tela, que esconde, né, as câmeras. Então ela é uma tela diferentona, né, que no final tem larguras diferentes, enfim, não é algo muito proporcional. Mesmo assim, tem várias funções, você consegue programar coisas aqui, você pode colocar previsão do tempo, alarme, passos, enfim, calendário, tudo mais, né? Tem notificações aqui, você consegue inclusive responder as notificações por aqui. Se você clicar, você consegue selecionar vários planos de fundo, você consegue ter acesso à câmera, então, olha só, você consegue tirar foto, tem como acessar as configurações por aqui, né? Vídeo, foto, modo retrato, tudo mais, tudo aqui pela tela externa. E claro, se você quiser, você tem acesso aqui às configurações principais, brilho da tela e tudo mais. Falando a verdade para vocês, essa tela ela é muito legal, muito bonita. Eu acho que agora, tendo telas grandes na parte de fora de dispositivos dobráveis como esse aqui, começa a fazer um pouquinho mais de sentido você investir num aparelho como esse, que tem uma tela maior, porque você vê notificações, responde, tem acesso a teclado e tudo mais. Só um detalhe, como eu falei para vocês, vocês podem escolher várias telas de fundo e tudo mais, inclusive, olha só, dá para colocar cotação da bolsa, etc. Enfim, é bem completinho aqui o que você pode fazer. Mesmo assim, a impressão que eu tenho, apesar de ser uma tela ótima, com várias configurações, eu senti que a fluidez dela, assim, a experiência do usuário de maneira geral, poderia ter sido melhor, poderia ser aprimorada. Como eu testei outro aparelho dobrável antes desse aqui, eu tive a impressão de que lá a experiência era melhor, o acesso às notificações era melhor, as respostas às notificações também eram mais fáceis, enfim, no geral era mais fácil utilizar a tela externa e eu poderia praticamente usar o aparelho 100% dele sem abrir a tela. Aqui eu não tenho essa percepção. Por exemplo, eu não posso mexer nos aplicativos que eu quiser ou escolher para mexer nos aplicativos que eu quiser por aqui. Por exemplo, eu não consigo abrir o WhatsApp direto na tela de fora, diferente do que eu conseguia fazer lá. Então, é uma tela boa, mas eu acho que a Samsung não usou todas as, vamos dizer assim, funcionalidades que essa tela poderia trazer para o usuário de maneira geral. Mesmo assim, não quer dizer que seja uma tela ruim ou que não tenha função. Eu acho que tem bastante função e pode ser que no futuro a Samsung traga atualizações que permitam que a gente use melhor essa tela de fora. Só completando, né, a gente tem aqui o botão liga-desliga e o sensor de digital, né, na parte lateral superior. Quando você abre o aparelho, a impressão que eu tenho é que o sensor fica um pouco longe do dedo, tá? Se ele fosse aqui na parte de baixo, para mim, seria mais confortável de usar. Né? Eu acho que o sensor aqui em cima ficou um pouquinho ruim, mas é a solução que a Samsung encontrou e que as outras empresas também encontraram aqui para colocar o leitor de digital.
Vamos falar sobre o que faz esse aparelho rodar. Aqui eu acho que é um grande destaque desse aparelho. A gente tem um processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, né? O Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ele tem uma diferença do que não é for Galaxy, que ele tem um dos núcleos com clock ligeiramente maior. Ao invés de 3.19 GHz, a gente vai ter um de 3.36 GHz. Além disso, a gente tem 4 núcleos de 2.8 GHz, lembrando que esses 4 não são iguais, 2 e 2 eles são separados, tá? De modelos diferentes. E além disso, para completar, a gente vai ter aqui 3 núcleos de 2 GHz. Todo esse conjunto trabalha junto com uma Adreno 740 e aqui a gente vai ter 8 GB de memória RAM com a possibilidade de você fazer a expansão do RAM Plus para até mais 8 GB, totalizando ali 16. A gente sabe que esse RAM Plus não é a mesma coisa, né, da RAM normal do aparelho, ele usa um pouquinho do armazenamento do SSD para alocar memória, ajuda, mas não é tão bom quanto. E a gente tem aqui neste aparelho que a Samsung me forneceu 512 GB de armazenamento. Bom, você pode aí receber, você faz parte de uns 300 grupos de família no WhatsApp recebendo bom dia e foto todo dia, você vai conseguir ficar anos e anos com o armazenamento desse aqui, não vai ter problema. Eu considero que é um conjunto extremamente robusto, um dos melhores que a gente pode ter no mercado. Eu acho que aqui no brasileiro podemos falar que é o melhor conjunto possível, então você vai ter uma experiência fantástica, vai poder rodar qualquer jogo no máximo possível e não vai ter problema. Como sempre, eu rodei aqui o AnTuTu Benchmark e a gente conseguiu 1.387.078 pontos. Esse aparelho, de todos que eu já testei e rodei o AnTuTu Benchmark aqui no canal, é o terceiro melhor até o momento. Ele só ficou atrás do Z Fold 5 e do S23 Plus. Então eu considero um excelente resultado aqui por parte do Z Flip 5. Um ponto que eu preciso falar para vocês a respeito do teste, do uso em geral, é que olha só, ele esquentou 11,6 graus e ele chegou até 41 graus e meio. O que isso quer dizer? Na prática, uma coisa que eu estranhei absurdamente desse aparelho é o tanto que ele esquenta. Ele esquenta pra caramba. Por exemplo, usando o Android Auto, né, enquanto eu estou dirigindo, esse aparelho ele esquenta demais e eu achei que passa até um pouco do limite, assim, do tanto que ele esquenta. No AnTuTu Benchmark, a mesma coisa. Então, no geral, para carregar não tanto, tá, pessoal? Porque o carregador dele nem é lá, né, essas coisas, mas para uso intenso, esse aparelho esquenta e esquenta pra caramba. Então, tenha isso em mente. Eu não sei o porquê que ele está esquentando tanto. Não sei se é porque a Samsung não colocou um sistema de dissipação de calor tão bom, o que não me parece fazer muito sentido, mas no geral esse aparelho esquenta muito. Então, é importante você saber isso, caso isso seja um ponto importante para você, e é um ponto que, de todos os aparelhos que eu usei recentemente, eu estranhei bastante com relação ao aquecimento. Outro ponto importante é que aqui a gente tem um alto-falante estéreo com suporte a Dolby Atmos, e onde estão as saídas de áudio, né? Aqui na parte de baixo a gente tem uma saída de áudio, e aqui na parte de cima talvez não dê para ver, mas onde a gente tem a saída do áudio do aparelho mesmo, aqui talvez dê para ver melhor, a gente tem 3 furinhos, ó, que é por onde sai o áudio, não só da ligação, como também o áudio estéreo. Eu achei um áudio ok, nada demais, é o que eu esperava para um aparelho como esse, julgaria que é um áudio bom. E agora vamos falar do que eu sei que vocês gostam, vamos falar das câmeras. Aqui a gente tem 2 sensores, né? Um dos sensores de 12 megapixels e o outro também de 12 megapixels. Aqui a gente tem câmera ultra-wide macro e aqui a câmera frontal a gente tem uma câmera de 10 megapixels com estabilização de imagem. Falando sobre as funcionalidades, aqui na câmera frontal a gente tem gravação de vídeo Full HD 3060 e até 4K 60, mesmo na câmera frontal. E aqui, quando a gente vira para a câmera traseira, a gente tem a opção também igual da câmera frontal, Full HD 60 ou 4K até 60 frames. A gente não tem a opção de gravar em 8K 30 frames nesse aparelho aqui, mesmo eu achando que o processador ia dar mais do que conta para isso. Quando a gente fala de zoom, a gente tem um zoom tanto de vídeo quanto de foto de até 10 vezes. O zoom poderia ser um pouquinho melhor, olha só, também na foto até 10 vezes.
aqui é um ponto em que o Z Fold, por exemplo, se destaca um pouco mais com uma câmera que tem, né, o mesmo conjunto do S23, que tem zoom até 30 vezes. Além disso, a gente tem o modo Super Slow Motion, que grava, né, vídeos em câmera super lenta até 960 frames por segundo. Um ponto legal é que se você estiver tirando foto ou gravando vídeo, você pode acionar esse botãozinho aqui no canto e ativar o playback da câmera, da tela de fora. Então, a pessoa, né, que está sendo fotografada consegue ver, né, a imagem dela através dessa câmera traseira. E vamos lá, essa aqui então é a câmera frontal do Z Flip 5, olha só, girando aqui, né, pra gente ver, tem estabilização. A imagem que eu vejo aqui na tela é uma imagem de excepcional qualidade, lembrando que a gente está gravando em 4K 60 frames por segundo nessa câmera. E agora essa é a imagem da câmera traseira do Z Flip 5, né? Também estou gravando em 4K 60 frames por segundo. Ponto importante que eu achei curioso, nessa resolução de 4K 60 frames, a tela externa não funciona com playback. Não sei por quê, mas então 4K 60 você não consegue usar a câmera de fora. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força e posta aqui nos comentários o que você achou da imagem dessa câmera. Muito bem, falando de bateria e carregador, aqui a gente vai ter um conjunto de 3.700 mAh. O valor nominal é bastante baixo e me deixou um pouquinho preocupado, mas no dia a dia essa bateria deu mais do que eu precisava, tá? Inclusive ela durou muito mais que a bateria do meu S22 Ultra. Não vou falar que eu consegui fechar o dia com ela, mas eu consegui chegar bem perto disso com essa bateria aqui. Ele na caixa já vem com carregador, então a Samsung voltou a colocar carregador e é um carregador simples de 25 watts. Nesse aspecto, na minha opinião, a Samsung está devendo um carregador melhor. Ele também tem suporte a compartilhamento de bateria e carregamento por indução de até 15 watts. Carrega super bem, eu usei todos os dias o carregamento por indução, foi bem legal. E eu carreguei de 0 a 100% essa bateria aqui em exatas 1 hora e 20 minutos. Que é um tempo que eu já considero bem alto para um aparelho desse tipo. Você também vai ter suporte para pagamento, NFC e tudo mais, então é o que a gente já está acostumado a ver num aparelho como esse. Mas e aí, vale a pena, não vale a pena, o celular é bom, não é bom, como é que fica? Olha, eu gostei muito de usar esse aparelho aqui, eu acho que a experiência foi bem legal, não me preocupei nem um pouco com a dobradiça, eu usaria ele sem problemas no meu dia a dia, é um celular bem confortável, bem compacto, bem leve. No geral, não tenho nada de ruim para falar assim nesse aspecto. O que me incomodou aqui? Eu acho que o conjunto de câmeras poderia ser um pouquinho melhor. No geral, eu vou deixar, né, como sempre, né, deixei aí as imagens para vocês darem uma olhada, mas eu acho que a Samsung poderia ter tido um pouquinho mais de cuidado nessas câmeras. Outro ponto é que ele esquenta muito. E isso realmente me incomodou, né? No geral, o fato dele esquentar muito foi bastante desconfortável, mas também só isso. Eu acho que hoje é um aparelho dobrável bem robusto, bem confiável e que você vai poder comprar sem preocupações. Mas não adianta a gente falar só do aparelho se a gente não falar de quanto ele custa, e aqui é um ponto importante. Ele foi lançado custando em torno de uns R$8.000. Como qualquer aparelho da Samsung, teve diversas promoções de lançamento para você dar seu celular na troca, cupom, live da Samsung, Samsung Members e o caramba. E no final, dava para comprar esse aparelho por quase metade desse preço na pré-venda. Com todos esses descontos, na minha opinião, vale muito a pena você investir num aparelho, porque ele tem um processador excepcional. Ele é pequeno, compacto e é, enfim, um aparelho novo, né? Tela dobrável, é um negócio bem legal de você usar no dia a dia. As pessoas querem ver a dobradiça e tudo mais. Então, se você quer alguma coisa diferente, que vá de fato trazer aquele ar de, algo novo, né, para você usar no dia a dia, não só um aparelho que melhorou o processador e melhorou a câmera, como é o que a gente vê normalmente, esse aparelho aqui pode ser uma boa opção. Então, enfim, eu consideraria ter um Z Flip 5 caso você queira um aparelho diferente.
No geral, acho que o preço é um pouquinho mais caro do que um S23 e tal, mas é justamente pelo fato dele ter uma tela dobrável. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.